trazido pela Mara Cambeba, estilista. Temos vários trajes, todos produzidos por ela, desenhados por ela. E ela apresenta um ritual coletivo de escuta e de presença, de modo que o público veja com o corpo. Cada pessoa vai ler o tecido, o corte, a cor, os elementos agregados e aplicados à pintura. Como ressoam no inconsciente as línguas ancestrais que foram silenciadas. A roupa pode mostrar o apagamento, o silenciamento das línguas indígenas que já foram mais de 1000 e hoje não passam de 200. O título desse desfile é O Trauma como Eco de um Silêncio Antigo, diálogo entre o saber ancestral e a psicanálise. Para Mara, o corpo não é apenas um receptáculo do trauma, mas também a tela onde a história e a resiliência são escritas. Nós vamos ter aqui a voz da psicanálise, representada pela Nádia, e eu vou fazer a voz indígena. E quando nós terminarmos, a Mara vai assumir, a voz vai ser dela, toda dela. Fala a voz da psicanálise. Descrevemos como traumáticas quaisquer excitações provindas de fora que sejam suficientemente poderosas para atravessar o escudo protetor. Parece-me que o conceito de trauma implica necessariamente uma conexão desse tipo com uma ruptura numa barreira sob outros aspectos eficazes contra os estímulos. Freud, em Além do Princípio do Prazer. O trauma fica no corpo. As violências sexuais, os abusos, os desrespeitos são nódoas que não se apagam. O corpo é um papel, é uma página a ser escrita, vestida, de pinturas corporais e de roupas que mostram as fibras, os tons de tintas naturais, os cortes. A consequência imediata de cada traumatismo é a angústia. Essa consiste num sentimento de incapacidade para adaptar-se à situação de desprazer. Primeiro, subtraindo de seu si mesmo a irritação, fuga. Segundo, eliminando a irritação, aniquilamento de força exterior. O salvamento não chega até mesmo a esperança de salvamento parece escolhida. O desprazer cresce e exige uma válvula de escape. Tal possibilidade é oferecida pela autodestruição, a qual, como fator que liberta da angústia, será preferida ao sofrimento mudo. O mais fácil de destruir em nós é a consciência, a coesão das formações psíquicas numa entidade. É assim que nasce a desorientação psíquica. A unidade corporal não obedece tão prontamente ao princípio de autodestruição. Ferenczi, Reflexões sobre o Trauma. Pintar um vestido nublado é traduzir as queimadas. Quando tem violência, ficam sem rumo, sem direção, com fumacê, com grafismos perdidos, sem contato um com o outro. Os grafismos saem borrados. Quando a pessoa fica na escuridão, na destruição, ela se perde e até se mata. Colocar vermelho sangue na roupa é uma marca de denúncia e de resistência. O método psicanalítico, em seu originário, não tem chaves, mas chaves de fenda. Ele desmonta as fechaduras, mas não as abre. Somente assim, ladrão por arrombamento, ele tenta se aproximar do tesouro, terrível e derrisório, dos significantes inconscientes. Laplanche, citado por Mara Rezende em Por que Laplanche.
A costura chega como uma cura, uma forma de reinventar o que foi tirado, arrancado. As roupas são uma reinvenção, uma nova língua. O grafismo funciona como uma superação, é a busca da ancestralidade. Ao acompanhar o sol, é um movimento contínuo que não volta. Por nossa parte, pensamos que o acontecimento traumático expõe de forma ultra clara o desamparo do sujeito, ameaçando, de fato, sua integridade vital e passada. Não se torna passado porque não pode ser acolhida nas redes de representações que constituem a história do sujeito. Maria Tereza Carvalho, Sofrimento Psíquico, Acontecimento Traumático e Angústia Pulsional. Psicologia em Estudo, Maringá. Maria Tereza Carvalho questiona a persistência do trauma, por que ele não se torna passado. Mara Cambeba responde de forma poética e política, porque ele vive. O meio ambiente, desrespeitado em queimadas e cortes de matas, é retratado nas saias. A floresta sacode e vive no tecido. Os corpos silenciados vestem roupas com animais e grafismos que denunciam, que resistem. É preciso vestir a força de onças, de cobras. A costura chega como uma cura, uma forma de reinventar o que foi tirado e arrancado. O trauma é aquilo contra o qual o indivíduo não possui defesa organizada, de maneira que um estado de confusão sobrevém, seguido talvez por uma reorganização de defesas. A cobra grande fica no lago, rompe barreiras, ela liberta. O lago seca. O lugar onde a cobra sai não tem correnteza, é uma libertação. A onça traduz força, ela ataca para se proteger, como o que está fresco e bom. Não quer o estragado. O grafismo funciona como uma superação. É a busca da ancestralidade. Ao acompanhar o sol, é um movimento contínuo que não volta. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Self, Winnicott. Tem roupa que pulsa alegria. É a felicidade, a vitória, representadas na festa, na superação, é para comemorar. Os grafismos da resistência são para mulheres solteiras se sentirem empoderadas, acreditarem que podem ser potentes, ter autonomia. A psicanálise, com a sua chave de fenda para o inconsciente, e a sabedoria indígena, que vê o corpo como tela e a arte como cura, não são contraditórias, mas complementares. Agora, Mara Cambeba, assistente social, artista e ativista indígena, conselheira do Conselho Nacional do Direito da Mulher Indígena, CONAME, artesã e estilista. Palavra é sua. Então, eu ponho aqui mesmo. Então, eu quero primeiramente agradecer os presentes e quem está nos assistindo, né? E agradecer a doutora Nifa pelo convite. Esse desfile é um desfile que retrata a nossa identidade, né? E a psicanálise, ela dialoga, né? Basta conhecer a nossa cultura, né? Como estão fazendo aqui? Né? Através do grafismo,
através de cada peça, de cada tecido, de cada cor, é a nossa identidade. Eu fiquei emocionada. Não, não posso chorar. Mas não é trauma. É de alegria, porque ver pessoas buscando conhecer a nossa identidade, dos povos originários, dos primeiros habitantes do Brasil, é muito gratificante. Que bom, né? Que quem dera se as academias fizessem um trabalho desse, né? De valorização, de reconhecimento, né? De valoração por cada peça, porque tem o reconhecimento, tem o valor, né? Tem cada cultura ali. Então, eu posso falar de cada peça, que eu vou chamar de uma por uma, porque cada peça tem um significado, tem uma identidade, tem uma cosmovisão dos povos indígenas. Quando eu digo que a psicanálise dialoga com o movimento indígena na perspectiva, né, no momento atual, no qual nós estamos sofrendo várias ameaças, agressões, violações, que podemos dizer 16 violações com a população indígena, né? A morosidade da justiça, as invasões que estão retratadas em cada peça. Que eu vou ficar ali, que eu vou chamar de cada uma para se apresentar, porque eu vou começar pela onça. A onça, para nós, povos indígenas, ela é resistente, ela luta, ela se defende. E como foi lido no texto, na história, ela não come nada de um dia para o outro. Ela come sangue cru, porque é vida. O sangue é vida. E ela luta para viver. Assim como os povos indígenas, nós lutamos todo dia, né, com resistência para que o nosso planeta não seja destruído. Porque o mesmo ar que a gente respira, os povos indígenas, todos nós respiramos. Né? Então, ali está retratado o grafismo. Tem também o lago. Dentro do lago tem um pescador que ele tira do rio o seu alimento, porque se destruir o rio, a gente fica sem alimento. Né? E os povos indígenas, ele vive da natureza. Né? Quando eu falo que a Vitória Régia também representa, porque quando tem uma Vitória Régia em um lago, porque ele tem mãe, ele tem uma cobra ali. Todo lago que você vê que tem uma Vitória Régia, aquele lago tem algo ali que preserva ali aquele lago. Então, ela está numa noite, né, inclusive vigiando, porque ela está também buscando seu alimento. Então, essa é a história da onça e o grafismo, que significa ancestralidade aqui na peitoral dela. Então, essa é a modelo Arlene. Então, fico muito feliz. Obrigada, Arlene. Eu chamo a outra modelo, Maria Helena. Esse grafismo representa ancestralidade, que acompanha o sol, que o indígena ele não é estático. Vocês já ouviram falar que alguém fala um estereótipo de dizer que o indígena tem que estar na mata, tem que estar de arco e flecha, que são incapazes? Né? Então, esse retrata o quê? Qual a identidade desse grafismo? Que nós somos, evoluímos de acordo com o tempo, acompanhando o sol, não retroagimos e somos capazes de vencer qualquer obstáculo, sempre acompanhando o sol, né, em movimento, sempre em movimento. Então, esse é o significado desse grafismo. A próxima, Solange. Esse tem é o específico de mulher, de um grafismo para mulher, do povo Cocama, do meu pai. O que ele tem aí? Tem a fibra tucum, que é tirado da natureza, a fibra que está aqui, pendurada é tucum. Né? Os botões são de tucum, também, da região amazônica.
E também ela tem os acessórios sateré e do xingu. Por que que tem também eu agrego esses acessórios? Porque nós indígenas, nós ajudamos. Tem a questão da psicanálise também, né? Quando a gente sonha, o que a gente retrata numa peça dessa, a gente tem algo coletivo. O indígena não é individualista, ele é coletivo. E aqui também nós temos várias peças, sateré, do Xingu, grafismo do povo Cocama. E esse grafismo significa vitória. É usado em festa, em alegria. E hoje nós estamos num momento de alegria. Né? No momento que vocês estão aqui nos assistindo, conhecendo a nossa cultura. Né? É um desfile decolonial que não tem um padrão eurocêntrico de beleza. Né? Um desfile inclusivo. Então, isso é importante para mim, como estilista, né? De trabalhar com todos vocês. Né? De uma inclusão. Então, obrigada, Solange. E tem outro que é a ninfa. Esse grafismo é do tupé. O que é tupé? Eu lembro quando era pequena, eu tirava o arumã para fazer esteira, para a gente dormir. Né? Então, através desse grafismo, que retrata o quê? A nossa identidade como sonho. A gente sonha, a gente comunica com sonhos. Os povos indígenas têm essa cosmovisão de sonhos. Né? E esse é o grafismo do sossego, né? De entrar em conexão, de pensar, né? Na calmaria da noite. Então, esse é o tupé, da ninfa. Obrigada, ninfa. A Yara, ela está com esse modelito. É aí que está a problemática do que nós estamos vivenciando. Né? É a invasão, isso causa trauma. Porque se nós não temos um território preservado, a doença mental, vou ler aí violência territorial, lá embaixo tem choro, dor, tristeza, é impotente, e tem uns grafismos ali sem conexão. Quando nós estamos, e tem uma mão sangrando, nublado, sangue dissolvido, é porque aí está a nossa problemática no momento. Quando nós não temos terra demarcada, quando nós temos invasões do nosso território, afeta o que? O equilíbrio da natureza. E quando a natureza não tem o equilíbrio, falta alimento na mesa. É a seca, é o alagamento, é mudanças climáticas, é o calor. Então, tudo isso, o que é que isso implica com nós em relação ao trauma, à psicanálise, né? De ver a nossa doença, a nossa mente, nas nossas crianças, né, sendo morta, suicídio, a violência, o alcoolismo, a partir do momento quando nós não temos um meio ambiente saudável para a gente viver. Né? Então, vira aí, por favor, a Yara. Quando trata-se de doença mental, nós somos agredidas justamente pelas essas violências de violação dos direitos humanos, que não nos protege de uma forma digna, que vai desde a saúde, a educação, moradia, saneamento básico, a questão ambiental, a proteção dos territórios. Então, é dali, quando eu coloco violência territorial, significa a violação das terras, porque é da terra que a gente chama a terra é nossa mãe. Quando eu digo que a psicanálise tem que conhecer, né, a nossa identidade, a nossa cultura, é justamente isso. Entender que a terra tem mãe, entender que a terra é vida, entender que a terra ela é o ser que nos dá vida não só para os indígenas, mas a sociedade como um todo, para o mundo. Né? Porque sem terra a gente não consegue ter o alimento na mesa. Né? Então, e ela está usando também os adereços de um parente do Acre, né, Runicuim, e o adereço a outra do Cariri Chocó.
no outro povo. Então, obrigada, Yara. Cíntia, a Cíntia, olha só, o colar dela, vou começar pelo colar, é de madeira, de semente. A matéria-prima que os artesãos como eu, como a Aninha também, tiramos da terra, né? E esse grafismo da cintura é ancestralidade. E o decorrer da peça, os grafismos ovais é uma comunidade, a agregação, união. A parte maior, mais forte, significa que toda comunidade tem um líder. Toda comunidade tem um líder, assim como a família. A família tem o pai, tem a mãe, tem um dirigente da família. Então, a comunidade é esse grafismo, significa união. E como os povos indígenas também, voltando, né, a gente tem valores que é o quê? A família, a união, tudo em coletivo. Tudo em coletivo. Atualmente, nós não temos mais a questão da troca, porque hoje a gente não consegue mais até caçar, pescar o suficiente para trocar. Porque é cultural, a gente pega algum peixe, leva para fulano, dá para fulano, a gente distribui. Então, o nosso pensamento é coletivo. Os povos indígenas é coletivo. E isso retrata uma comunidade, união. E outra parte da lateral é o raio de sol, específico para a mulher, né? Quando amanhecer, né, a beleza dela, a gente olha para a natureza, agradece, é o raio de sol, as laterais. Obrigada. Maria, Maíra, por favor. A Maíra, ela está trajando a resistência do uruá. Quem conhece uruá? Talvez vocês possam ver como um caramujo pequenininho, mas o nosso é um uruá enorme, assim, do lago, que a gente usa a língua dele para fazer remédio e a ova dele também. A língua dele a gente tira para fazer o remédio e a ova também. E a resistência, porque quando a gente vai comer ele, ele só sai do casco quando a gente joga ele no fogo, queima e puxa ele. E ele evita a doença. Quando a gente come, a gente usa ele. Ele é do lago, ele não, ele come coisinhas do lago, fruta que cai, né? Então. E aqui a pena de cima, o cocar, porque eu sou ambientalista também, né? Eu retrato muita penas naturais no tecido, né? E ela está usando um brinco do cariri-chocó, da arara vermelha. Então, essa peça, além da resistência, ela também a gente pode usar uma pena artificial, que é a preservação ambiental. Então, obrigada. Tem a Lúcia Tucuju. A Lúcia Tucuju, essa peça da cor da terra, ela está trajando também, né? Além do colar, que é o coral, a cobra coral. Aqui foi falado da cobra da resistência também, né? Porque a cobra, ela não é peçonhenta porque ela quer, ela também traz vida, traz a cura, né? Do veneno dela, né? Então, aqui da arara azul, também da natureza, né? O chocalho dela tem de fibra de tucum. E esse grafismo é o mesmo que é vida, ancestralidade, que a gente não para no tempo. Ela é escritora, ela é atriz, ela é roteirista, é modelo, sabe? Então, tudo tem a ver com ela, esse grafismo. E vai embora, e vai embora. Então, é assim que nós somos, mulheres, todas nós, somos empoderadas, né? Então, obrigada, Lúcia. E a Ana Cariri. Outra potência, né? Então, o verde. O que é verde? O que nós pensamos quando há algo verde? A gente pensa logo em floresta, né? Então,
E aí tem vários, é um alimento, xixuá, que a gente chama de xixuá. A gente come essa fruta, né? E a fibra que também te tira da natureza. E o verde, nós não podemos acabar com o verde. Temos que preservar a natureza. Até com apagar das luzes, eu saio, fecho a luz, eu já estou fazendo a minha parte. Tomou banho, desligou o chuveiro, eu já estou fazendo a minha parte em contribuir com a preservação da natureza. Então, qualquer coisa, menos que a gente acha insignificante, mas se eu sair, apaguei a luz, liguei o chuveiro, nós estamos contribuindo com a natureza. E a natureza é dali que tem que ter o equilíbrio, como eu falei, porque sem a natureza nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. Então, o verde retrata para nós vida, natureza viva, e, e ela está usando também um chocalho, né? Essa é da região do Nordeste, né? O maracá, que para nós chama de maracá, por não indígena chocalho. Dá um chocalho para criança, tá entendendo? Para nós é o maracá. E depende de como tocar, ele chama. Entendendo? Se você fazer isso aqui, ela está fazendo isso aqui. O que que vocês acham que é isso? Pensam comigo, me respondam. O que que você... Ela está fazendo isso aqui. Vamos pensar. Está vendo como a psicanálise se dialoga com os indígenas? Né? Tá. Então, ela está fazendo isso aqui porque ela está feliz. Mas a partir do momento que ela faz isso aqui, ó, ela está chamando voz, comunicação, sabe? Aqui ela está feliz. Aqui. Mas aqui é diferente. Entendeu? Aqui você pode dançar, né? Pode dançar, pode fazer isso, mas quando ela faz isso aqui, aí não tem ritmo para dançar. É você tem que ouvir. É uma comunicação. Então, quando a gente dialoga, entendeu? Então, obrigada, Aninha. E esse maravilhoso. Ah, e o brinco também do povo cariri, né? E o cocá também do cariri. E aqui tem, o que vocês acham que é esse grafismo? Pensam comigo. Vamos dialogar. Pensa aí. O que vocês veem aí? É um sentimento. Então, esse grafismo, tá vendo a cor rosa? O desfile também é borboleta. Sabe o que é borboleta, né? A gente sai do casulo, a gente se transforma, somos coloridas. Aqui nós somos todas borboletas, assim como somos cobras também. Esse grafismo significa alimentação, fartura no prato. Esse grafismo, né? Fartura, alimento na mesa, né? É um prato cheio. E tudo vem da terra. Por isso que eles chamam que a terra é nossa mãe. A terra nos dá vida. A terra faz a gente crescer, criar. Né? Ah, fulano cresceu. De onde ele, o que fez ele crescer? O alimento. O alimento. De onde vem o alimento? Da terra. Então, isso significa fartura, alimento na mesa. E nunca pode faltar. Mas precisamos preservar. Então, esse desfile é um desfile decolonial, onde tem história, tem vivência do cotidiano, tem traumas, tem o que mais? Identidade, tem cultura e ele é inclusivo. Homens, mulheres, jovens, nós não temos que ter aquele padrão. Ah, não, beleza, tem que ser isso. Não, não vou desfilar porque eu tô fora do peso, tô volumosa. Ah, não tem mais idade. Não, nós podemos. Quando eu digo eu quero, eu posso, eu consigo.
sempre a gente tem que ter em mente: eu quero, eu posso, eu consigo. E a persistência vem junto. Ah, fulano não teve sorte. Não, ele não teve sorte. Ele batalhou, ele resistiu, ele persistiu, ele lutou para poder ele conseguir. E todas nós somos capazes. Quando falamos que o indígena é sem rei, sem Deus, sem alma, né, incapazes, isso não é verdade. Esse estereótipo que colocaram os colonizadores para gente, isso não é verdade. E teve uma frase dos estudantes Terena, que na década de 70, que disseram assim, quando sofreram vários preconceitos e discriminação, eles criaram uma frase: eu posso ser o que você é sem deixar de ser o que sou. Então nós podemos tudo. Mas a identidade, a essência da gente, a cultura, a gente não perde. Então, quero agradecer mais uma vez quem está nos assistindo também, né? Quem quiser encomendar uma dessas peças, né, eu vou deixar meu contato, né? Eu faço por encomenda, porque são peças exclusivas, né? Onde pode ter diferente, mas você não vai ver uma igual, uma idêntica, então eu faço por encomenda. E cada peça adquiridas, eu trabalho com o movimento de mulheres. Cada peça adquirida, eu ajudo outras mulheres que não têm ainda a oportunidade de falar, que estão lá esperando alguém lutar por elas. Então, cada peça adquirida, eu consigo comprar artesanato. Dona Mari, estou precisando, posso fazer isso? Então, eu ajudo do possível que eu posso, né? Eu não digo que eu sou empreendedora, eu digo que eu sou incentivadora. Então, eu digo que eu sou incentivadora, porque já do meu trabalho já tem pessoas que eu ensinei e hoje já tem uma autonomia buscando sua sustentabilidade através da arte. E isso eu fico muito feliz de poder ajudar, né, de colaborar com o bem-estar, né, e autoestima através da costura, da arte, do artesanato e da minha pintura. Esse vestido aqui foi o primeiro vestido que eu fiz. Foi o primeiro que eu fiz. Significa, também tem a questão ambiental, que é a árvore derrubada, né? Colocou o ovinho aqui, que já está para cair, a árvore. Então, esse aqui significa. Esse aqui significa ancestralidade e ilhas, porque o meu povo se chama Cambeba, ou Mágua Cambeba, que significa povo das águas. E meu nome é Yaci, que significa lua, né? E Maracambeba, em 80, me deram esse apelido no movimento, que eu tinha um cabelo cortadinho, era bem aqui negro, e aí, Márcia, parece com a Mara, aquela Mara Maravilha, e colocou Maracambeba. Pronto, fiquei até isso, tá entendendo? Então, fiquei internacionalmente conhecido como Maracambeba, né? Porque eu tenho foto, era aqui, bem aqui, negro, e tinha aquela apresentadora. E agora, quando fala Maracambeba, é meu nome artístico, mas meu nome é Lua. Tá? Então, e o meu nome de batismo é Jacimar, que significa força da onça para lutar. Tá entendendo? Jacimar, que é a onça para lutar. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Para quem está assistindo também, muito obrigada pela participação e estamos juntos.